Olá, pessoal, tudo bem? Então, estou encaminhando a vocês a correção comentada do exercício sobre as práticas essenciais na alfabetização. Então, vocês deverão estar comparando as respostas. Evidentemente que não precisa elas estarem bem como a da professora, mas que a ideia central, né, esteja semelhante, ok? Então, vamos lá. A primeira questão: quais são as 6 práticas essenciais para o sucesso da alfabetização? Então, vocês devem relatar lá no exercício de vocês quais são: identificação do que cada aluno já sabe, realização de atividades relacionadas ao sistema de escrita alfabética e às práticas de linguagem, realização de projetos e sequências didáticas e utilização de atividades permanentes, tanto de leitura como de escrita, na rotina de sala de aula. Número 2. Sendo a identificação do que cada criança da turma já sabe, qual a principal ação para executar esta ação? Então, para a gente saber o que cada criança já sabe em termos de alfabetização, é a realização de um diagnóstico através de uma sondagem, aquela em que a gente dita 4 palavras, sendo uma palavra monossílaba, uma dissílaba, uma trissílaba, uma polissílaba e uma frase contendo uma destas palavras. Vocês não precisam se preocupar com este detalhamento que a prof está passando para vocês, que isso é conteúdo lá do 4º ano, né? Então, vocês podem ficar bem tranquila que se a prof estiver com vocês ano que vem, a gente vai dar continuidade bem que vai fechar com o que nós estamos aprendendo este ano. Então, com base nesta sondagem que a professora de alfabetização faz frequentemente, né, com sua turma, o professor saberá o ponto de partida e poderá estimar o ponto de chegada com cada aluno em termos de domínio do sistema de escrita alfabética. Número 3. Para que servem os dados de um diagnóstico resultante de uma sondagem na alfabetização? Então, a sondagem que eu acabei de falar na questão anterior, afinal de contas, para que ela serve? Então, os dados coletados nestas sondagens servem para orientar as ações pedagógicas, ou seja, as atividades a serem aplicadas, os agrupamentos mais produtivos e as intervenções mais adequadas. Número 4. Desafiar os alunos a lerem e a escreverem por conta própria é um tipo de atividade com foco no quê? Com foco na apropriação do sistema de escrita alfabética. Número 5. Como podemos desafiar os alunos da alfabetização inicial a lerem? Proporcionando o contato destes alunos com textos de complexidade adequada ao seu nível de alfabetização, onde eles irão se esforçar para entender como funciona o sistema de escrita alfabética, através de formulação de hipóteses sobre o que já conhecem, aonde a escrita aparece e muitas vezes identificando palavras ou parte destas palavras. Número 6. O que você entende por características sociocomunicativas dos gêneros textuais? Então, essas características sociocomunicativas estão relacionadas ao conceito de letramento, ou seja, aos usos e práticas sociais de cada gênero textual. Número 7. De que maneira uma criança aprende os diferentes gêneros textuais? Através das situações de leitura compartilhada, geralmente realizada pelo professor e também pela produção de textos, tendo o professor como escriba. Então, aquela leitura que o professor realiza sem o intuito de fazer uma interpretação, a cobrança de alguma atividade em cima, então é isso que é uma leitura compartilhada, ok, pessoal? E essa produção de textos, tendo o professor como escriba, é aquela situação em que a criança vai ditando, né?
Geralmente, nessas situações, a gente faz uma produção coletiva, então as crianças ditam e o professor, ao ir registrando, ele já vai falando sobre, né, as características do que ele está escrevendo, se é uma poesia, se é uma música, se é uma parlenda e assim por diante. Número 8. Quando se trabalha com projetos didáticos, por que não devemos focar exclusivamente no produto final do projeto? Enfim, porque a trajetória de todo o processo proporciona inúmeros momentos de reflexão sobre o sistema de escrita alfabética e as práticas sociais de linguagem. Então, o percurso que vai ser desenvolvido durante a elaboração do projeto como um todo vai apresentar situações muito benéficas para o aprendizado das crianças. Número 9. Resumidamente, o que seria uma sequência didática? A sequência didática seria uma sequência de situações pedagógicas interligadas entre si, ou seja, onde um assunto vai puxando o outro. Um exemplo de uma sequência didática, né, que a gente poderia estar trazendo aqui para você seria a seguinte: o professor iniciaria a sequência com a leitura do livro Viviane, a Rainha do Pijama, que é um texto que traz o gênero textual convite. Depois da interpretação oral, a professora apresentaria diversos modelos de convite e poderia estar lançando a problematização. Afinal, onde usamos esse tipo de texto? Depois dos alunos contribuírem com suas participações, a professora poderia propor a confecção de convites. Na explanação deste gênero, ainda poderá explorar medidas de tempo, através de calendário diamesiano, que é uma das características do convite, e relógio, porque geralmente ali também tem a questão do horário, endereços, o uso de letras maiúsculas, entre outras atividades. E desta forma, a professora estaria desenvolvendo um trabalho interdisciplinar com diversos componentes curriculares. Número 10. Quais atividades permanentes na rotina poderemos desenvolver com alunos em fase de alfabetização para eles aprenderem a leitura? A atividade que mais surte efeito é a realização da leitura compartilhada, feita pelo professor de textos variados. Então, aquela leitura que eu comentei há pouco, que o professor lê, é pelo prazer de ler. Né? Então, não vai ter uma cobrança mais específica em cima dessa leitura. Então, quando isso é feito rotineiramente, vai estar favorecendo o aprendizado da criança em relação à leitura. E em relação à escrita, nas atividades de rotina, é interessante realização de listas, né, dos assuntos mais variados. Então, eu posso fazer listas de lugares que as crianças conhecem, a lista dos nomes delas, a lista das frutas que elas mais gostam, dos brinquedos preferidos, a lista de meninos e de meninas, e assim por diante. A escrita de textos de memória, né, para a criança estar registrando da maneira como ela sabe, que daí vai depender da fase da aquisição da escrita que ela se encontra, né? Você pode então pedir, por exemplo, uma música, né? Ciranda, Cirandim. Então agora todos vamos registrar essa música. Então também favorece muito o desenvolvimento da escrita. E atividades com os nomes próprios, né? Que eu já falei, entre outras. E aí, então, a prof vai dar uma aprofundada em cada prática essencial, aquilo que nós faríamos em sala de aula, né? Que estamos todos com muita saudade desses momentos, mas que por enquanto ainda não é viável. Então, eu vou estar explanando um pouquinho mais sobre cada prática essencial do sucesso da alfabetização. Então, a primeira que é identificar o que cada criança da turma já sabe. Então, o professor deve realizar periodicamente as sondagens para verificação do nível de aprendizado de cada aluno. Com isso, poder realizar as intervenções mais adequadas para que esta criança avance no processo de alfabetização. Com base no resultado dessas sondagens, o professor também poderá agrupar as crianças de maneira com que entre elas existam as trocas de saberes, sendo este aspecto muito importante em todo o processo de aprendizagem.
Lembrem, sujeito mais objeto de aprendizagem, que é mais ou menos, de maneira assim resumida, a teoria de Vygotsky, certo? A parte da socialização, né? E não podemos esquecer de utilizar os resultados dessas sondagens para replanejar estratégias e os meus objetivos de aprendizagem. Realizar atividades com foco no sistema de escrita. A importância desta prática é fazer com que os alunos sejam convidados a refletirem, pesquisarem e investigarem sobre as relações fonema e grafema, bem como sobre as peculiaridades da língua escrita. Pode-se desafiar os alunos a lerem e escreverem por conta própria textos de seu entendimento que estejam de acordo com o nível de alfabetização de cada um. Ao tentar ler ou escrever, os alunos deverão realizar um esforço para compreender o funcionamento do sistema de escrita alfabética, onde se observa a escrita, que podem ser em cartaz, jornais, livros, etc. Mas não podemos esquecer de que quando o aluno for tentar escrever, que as intervenções adequadas não podem deixar de serem realizadas. Então, aqui a prof. abre um parênteses sobre a questão do ambiente alfabetizador. Então, a criança precisa ter, dentro de sala de aula, aonde buscar algumas informações sobre o sistema de escrita alfabética. Realizar atividades com foco nas práticas de linguagem. Nesta prática, os alunos, além de aprenderem as características de cada gênero, devem compreender as suas características sociocomunicativas, que estão relacionadas às intenções de cada gênero, né? Por que se escreve e de seu destinatário para quem se escreve. A ação mais comum nesta prática com relação à leitura é a leitura em voz alta realizada pelo professor e as produções escritas tendo o professor como escriba. Nas produções escritas, são as realizações de textos orais com destino escrito, onde o professor atua como escriba. O professor não pode esquecer que, após ler, deve destacar as expressões presentes naquele texto que ajudam a construir seu significado e que também deve explorar a diversidade textual existente. Utilizar projetos didáticos para alfabetizar. A vantagem da utilização dos projetos didáticos é o processo, o percurso. Neste, os alunos irão se deparar com situações diversificadas sobre a utilização da leitura e escrita. Estas situações devem ser desafiadoras de modo a terem um significado para os alunos, geralmente o resultado como produto final. Mas não se deve focar excessivamente no produto final, e sim em todo o processo. Neste, os registros devem contemplar situações de articulação entre o sistema de escrita alfabética e as práticas de linguagem. Trabalhar com sequências didáticas. A utilização das sequências didáticas é uma prática recorrente nas turmas de alfabetização, pois permitem um trabalho mais sequenciado, onde uma atividade já prepara para a próxima. Mas o professor não pode perder de vista quais seus objetivos de aprendizagem e como se dará a avaliação, de modo a evitar atividades sem nexo ou descontextualizadas. Incluir atividades permanentes na rotina. Nesta prática essencial para o sucesso da alfabetização, faz-se necessário primeiramente ter a compreensão de que rotina estamos falando. É aquela rotina organizada, geralmente expostas na sala de aula, onde as crianças têm conhecimento prévio do que irá acontecer em cada dia da semana e em cada horário. Nesta rotina precisa estar presente atividades tanto de leitura como de escrita, diversificadas e contextualizadas. Na verdade, pessoal, a rotina escolar organiza o trabalho pedagógico e para muitas crianças traz segurança. Então a criança ela começa a compreender que vai ter tempo para cada atividade, ela já sabe o que vai acontecer, então baixa um pouco da ansiedade, principalmente com crianças
né? Por exemplo, assim, os autistas, a rotina funciona muito bem, porque daí eles baixam aquela expectativa, aquela ansiedade e acabam, né, tendo uma participação mais efetiva, com mais qualidade e com avanços em sua aprendizagem. Então, meninas, a correção e retomada desses conteúdos, né, estão aí. Na próxima semana nós teremos a avaliação, né? Então, o que eu desejo para vocês é bons estudos, boas leituras e a gente vai se vendo. Um grande abraço!